Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. No vídeo de hoje nós vamos finalizar o Salmo 51. Mas antes eu queria dar uma dica para vocês. Lá na playlist de Salmos, tem uma playlist aí no canal, playlist Salmos, e lá nós temos fizemos a exposição de alguns vídeos, alguns salmos, os salmos de degrau, boa parte deles, o 125, o 126, o 127, o 128. Tem uma introdução também. Eu queria saber, eu gostaria de saber o que é os salmos, como eles estão divididos, sobre o que aborda, qual tipo de literatura é os salmos. Tem uma introdução ao livro de Salmos, curtinho, 21 minutos só. E também eu fiz a exposição do Salmo 46, do Salmo 1. E como nós estamos tratando nessa sériezinha curtinha, estudando o Salmo 51, eu dividi ele em 3 partes. Para você que chegou, vai começar por esse vídeo, né? Existem outros 2 vídeos, que são os 2 vídeos antecessores, que foi a exposição do versículo 1 ao 4, do qual eu coloquei o título de O Arrependimento de Davi, o versículo 5 ao 10, que é a busca de Davi por purificação, e agora que nós vamos expor o restante dos versículos, o versículo 11 ao 19, a restauração e renovação espiritual de Davi. Eu queria fazer também, antes de iniciarmos a exposição, antes de começarmos aqui, eu queria trazer, eu sempre trago uma obra para trazer como referências para vocês, né? E essa obra aqui é da editora CPAD, capa dura, né? Para você que quer conhecer um pouco mais dos usos, dos costumes nos tempos bíblicos, é o manual, né? O novo manual, não sei se também está com essa capa, porque também eu comprei já faz um bom tempo, mas novo manual dos usos e costumes. É uma obra em capa dura e ilustrado, é uma obra maravilhosa. Eu não ganho para isso, eu só estou aqui trazendo uma referência para você que gosta de estudar a palavra de Deus e quer se aprofundar mais na Bíblia. Então te indico o novo manual dos usos e costumes, né, dos tempos bíblicos, do Ralph Gorer. Então vamos lá, vamos vir aqui agora para o texto e vamos explorar esses versículos, né, o versículo 11 ao versículo 19, parte por parte dele. Vamos trabalhando o que aborda cada versículo, né? E aí finalizarmos essa exposição, finalizarmos o capítulo 51. Depois eu vou voltar para o livro de Marcos para dar continuidade lá. Já fiz várias exposições no Evangelho de Marcos, e aí eu vou voltar agora para o capítulo 1 e o versículo, a partir do versículo 9 ao 11, o batismo de Jesus. Mas vamos primeiro terminar aqui. Para você que não acompanhou o primeiro e o segundo vídeo do livro de Salmos, os versículos do 1 ao 4 e do 5º ao 10º versículo, o contexto aqui do livro de Salmos é uma oração, né, de arrependimento feita por Davi, né, que foi escrita por Davi, né, e ele escreveu após ter adulterado com Betseba e ter colocado o marido de Betseba, Urias, né, na frente de batalha, do qual ele morreu. E depois ele foi confrontado, mais precisamente no livro histórico do Antigo Testamento, que é o livro de 2 Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Então Samuel, esse livro aqui é um livro histórico, e no capítulo 12 de 2 Samuel, o versículo do 1 ao 15, você vai ver exatamente
o profeta Natan confrontando Davi. Eu não vou ler porque depois eu vou expor esse texto também, só esses 15 versículos aqui. Depois eu vou fazer, a gente vai explorar. Então, do versículo 11 até o versículo 19, Davi, ele vai clamar a Deus, né? E o clamor dele a Deus é por renovação espiritual, né? Depois que Davi, ele reconheceu, né, após ser confrontado pelo profeta Natan, né? O profeta, existe uma diferença para você que não sabe, profeta e sacerdote, né? Sacerdote fazia intermediação entre o homem e Deus, e o profeta trazia a mensagem de Deus para o povo, né? Ele era o enviado de Deus para corrigir o povo, né? Para trazer ali aquilo que Deus, aquilo que Deus queria falar ao povo, e os sacerdotes faziam essa intermediação entre Deus e o homem. Então vamos lá, né? Vamos começar os versículos, vamos explorar os versículos. Começando pelo versículo 11, 12. Nesses dois versículos aqui, a gente vai ler eles, né? Eu estou usando duas versões, no meu esboço a NAA, e eu estou usando a minha Bíblia aqui, quando eu for ler os versículos, Almeida século 21. Então, versículo 11 e 12, Davi, ele vai pedir que Deus não retire sua presença. Nós vamos entender por que, usando o exemplo de Saul, e que lhe devolva a alegria, né? Então, vamos ler o versículo aqui, o versículo 11, que diz assim: não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Então, a primeira parte aqui do versículo, quando ele diz assim: não me lances fora da tua presença. Davi aqui, ele está reconhecendo a importância da presença de Deus em sua vida. E não só isso, né? Ele perder a presença de Deus, né, significava para Davi, por exemplo, orientação, né? Se você está deixando de Deus, você deixa de ser orientado por Deus, né? Que você passa a ser orientado por si mesmo, né? Vários exemplos bíblicos de vários profetas que seguiram o seu próprio caminho e abandonaram, deixaram de ser orientados por Deus, né? Você perde o conforto, né? Quando Davi diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? E também a proteção, porque quando você diz a Deus que não necessita mais dele, que quer viver de acordo com a sua própria vida, fazendo o que você realmente quiser, do jeito que você quer, aí você não tem como se apropriar da proteção de Deus sobre a sua vida, né? Já que você chega de frente para um precipício e você quer pular, aí como é que você vai ter a proteção de Deus dessa forma, se você está caminhando, você mesmo está cavando a sua cova, o seu abismo, né? Então, nessa compreensão da viver, né? Se Deus se ele fosse expulso da presença de Deus, Davi via ali que essa seria uma punição para ele que ele jamais suportaria, né? E a segunda parte do versículo diz: nem retires o teu Santo Espírito. Nós, dentro da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, né, nós estudamos a pessoa do Espírito Santo. Em um outro vídeo que for um tema mais teológico, eu vou apresentando algumas teologias sistemáticas para vocês. Então, mas vamos voltar para cá. Então, eu falei isso porque dentro da teologia sistemática tem a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, vamos pegar só essa parte aqui, quando nós estudamos a doutrina do Espírito Santo, que é a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele capacitava os indivíduos para que eles tivessem uma atuação em tarefas específicas, né? Ou pessoas, como foi o caso do próprio Davi. Então Davi, ele experimentou ali a unção do Espírito Santo, e Davi sabia o valor dessa presença ativa em sua vida, né? Então, o que Davi temia? Davi temia perder exatamente a capacitação e a comunhão com Deus. Isso porque já tinha um exemplo. E qual foi o exemplo? O exemplo
de Saul, que você vai ver em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 14, né? Que o texto diz que depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então Davi temia que o que aconteceu com Saul pudesse também acontecer com ele, né? E em consequência da desobediência de Saul em obedecer aquilo que Deus determinou. O versículo 12, quando nós chegamos ao versículo 12, Davi diz o seguinte: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito obediente. O que Davi está querendo dizer com isso aqui, né? Então, Davi aqui, ele está pedindo a Deus para restaurar a alegria que vem da salvação, né? E logo, por quê? Porque ele quer por que ele gostaria que fosse restaurada a alegria que provém da salvação? Porque o pecado de Davi trouxe consequências, né? E esse pecado, ele apagou a alegria, não somente a alegria, mas também a paz que ele antes havia experimentado, né? Na sua relação com Deus. Então o pecado, ele foi lá e roubou essa alegria de Davi, né? Ele perdeu também a sua paz. E ele desejava, qual era o desejo de Davi? Então, diante disso, ele desejava sentir novamente, né, a alegria e a confiança que está, no caso, em um estado de graça com Deus, né, que o pecado tirou. Ainda no versículo ele diz o seguinte, ainda no versículo 12, né, sustenta-me com um espírito obediente. E o que Davi está querendo? O que Davi está querendo dizer com isso, né? Davi aqui, ele reconhece a necessidade de ser mantido em um caminho de vontade, quer dizer, de Deus o guiar, né? E que essa condução levasse a uma obediência a Deus, né? Então, diante disso, ele desejava um espírito que anseia fazer a vontade de Deus, né? Assim, nós deveríamos também ansiar, né? Um espírito que anseia fazer a vontade de Deus, e isso no caso de livre vontade, fazer sem esforço, sem ser por obrigação, né? Não por obrigação, mas de forma voluntária. Então era isso que Davi ele desejava. Quando nós vamos para o versículo 13, né? Nós vamos ver que Davi ele promete que se Deus fizer isso com ele, o que? Se Deus não tirar dele, não expulsar ele da sua presença, né? Não retirar dele o seu espírito, trazer de volta a alegria da salvação e sustentar com um espírito que o conduza a fazer a vontade de Deus. Aí Davi faz uma promessa. E o que Davi promete? Promete no versículo 13. Ele diz assim, Davi ele vai prometer o quê? Ensinar os caminhos de Deus aos transgressores, né? Aqueles que que cometem pecado como o que Davi cometeu, né? E que pecaram como Davi também pecou, né? Então, aqueles que transgridem a lei de Deus. Então ele diz assim, no versículo 13, então ensinarei teus caminhos aos transgressores e pecadores se converterão a ti. Vamos explorar agora, vamos destrinchar um pouco esse versículo, aprofundar um pouco esse versículo, né? Primeira parte aqui, quando ele diz, então ensinarei aos transgressores o teu caminho. Davi aqui, ele está expressando um desejo de ser um instrumento de Deus, né? E esse instrumento de Deus com alguns objetivos, né? De ensinar e guiar outros, né? Que estão afastados, né? Dos caminhos do Senhor por causa dos seus pecados, por causa das suas transgressões. Diante disso, Davi entende o seguinte, que ele, após Deus tratar com ele, ele seria capaz de usar a sua experiência para lhe ajudar outros, né, que estão em pecado, né? Então ele desejava ser um exemplo vivo ali, a partir do seu exemplo, né? Um exemplo vivo do poder ali transformador de Deus, né, para mudar uma situação diante de tudo aquilo que ele havia cometido, né? E ele diz o seguinte ainda, o finalzinho do versículo 13, né? E os pecadores se converterão a ti. Então, qual era a compreensão de Davi? Davi ali acreditava, né, que com a sua convenção, né, e a mudança que ocorreu no coração dele, né, isso teria um impacto tão forte que levaria as pessoas a observarem a vida dele
seriam levados, né, a também se voltarem para Deus, né? Então Davi ali queria usar a sua própria história tanto para inspirar como também para encorajar outros a buscarem a Deus, mostrando o que causa, quais são as consequências do pecado na vida de um ser humano, e que Deus ele é gracioso e permite, traz essa graça que capacita o homem a se voltar para ele, né? Então, e mostrando também a importância da atuação do Espírito Santo na vida de um ser humano, no caso aqui do Antigo Testamento, e hoje como habitação. O Espírito Santo no Novo Testamento, ele habita a vida dos crentes, né, dos cristãos. O versículo 14 diz o seguinte, né? O versículo 14 aqui, Davi ele pede para que Deus o liberte da culpa de sangue. Nós vamos explorar isso aqui já já, né? E promete que Deus fazendo isso, ele vai louvar a justiça de Deus, né? Vamos ler o versículo 14. Diz assim: ó Deus, Deus da minha salvação, livra-me dos crimes de sangue, e minha língua cantará alegremente tua justiça. Quando ele diz assim, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação, ele aqui possivelmente está fazendo referência ao que ele fez com Urias, né? Urias é um dos crimes de sangue de Davi, né? Ele colocou Davi, ele mesmo foi a mão que jogou Urias para a morte, né? Para ser morto, né? Então, e também outros crimes graves que ele talvez pudesse ter cometido, né? Então aqui Davi ele reconhece a gravidade dos seus atos e ele suplica a Deus por misericórdia, né? E aí, como consequência de Deus livrando ele dos crimes de sangue, ele diz que a sua língua exultará a justiça de Deus, né? Então, Davi aqui ele expressa a intenção de louvar a Deus publicamente em resposta ao perdão recebido de Deus, né? E ele promete que, se for liberto ali da culpa, usará a ssua língua para proclamar a justiça de Deus, que Deus é justo, né? E também esse compromisso de louvar reflete exatamente a transformação que ele espera experimentar por meio do perdão de Deus e a atuação de Deus em sua vida, conduzindo ele a uma espontaneidade diante de Deus, como nós vimos nos versículos acima. Quando nós chegamos no versículo 15, Davi ele pede a Deus para abrir seus lábios para que ele possa louvar a Deus. Veja aí, ele pede que Deus o conduza a esse louvor, né? O versículo 15 diz assim: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor, né? Aqui sugere que a capacidade de louvar, né, de louvar a Deus, né, não vem da sua própria força, mas é um dom, né, que Deus o concede, né? Davi reconhece dessa forma. E Davi reconhece que sem a ajuda de Deus, né, ele mesmo não pode verdadeiramente louvá-lo, né? Então ele clama a Deus para que Deus abra os seus lábios, né? Para que a sua boca o louve, o adore, o exalte, né? Como nosso Deus e Salvador, como Davi reconhece, né? Então, aqui Davi almeja por uma mudança, né? E que mudança era essa? A boca que antes confessou, né, o pecado, o seu crime, né, agora se tornar um instrumento de louvor, mostrando exatamente a transformação do coração que Deus opera no ser humano. No versículo 16 e 17, nós vamos ver a ideia do verdadeiro sacrifício, né? E logo o versículo 16, Davi ele reconhece que Deus, isso aqui é interessante, Deus não se agrada de sacrifício externo sem um coração contrito, né? Essa parte aqui deveria ser lida para as igrejas com viés neopentecostais, né? Que opera sacrifícios onde coloca Deus como o gênio da lâmpada, né? Você dá e você sacrifica tudo e Deus lhe dá isso, lhe dá aquilo. E não é bem assim, né? Deus está interessado no interior do ser humano. Versículo 16 diz assim: pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria,
e não tens prazer em holocausto. Porque a questão aqui não era Davi ir lá e oferecer, ele era o rei, então ele podia oferecer quanto sacrifício ele quisesse e na quantidade que ele quisesse, mas Deus não receberia, porque primeiro precisaria haver uma mudança interior, há uma necessidade de que houvesse arrependimento, de que houvesse ali um coração contrito, como é o que nós vamos ver, né? Então, Davi, ele reconhece que Deus não se agrada simplesmente de sacrifício de rituais, né? Ou mesmo de holocausto, né? Mas, ao contrário, Davi entende, né, que oferecer esse sacrifício físico não é o que Deus realmente deseja, né? Isso a parte de um coração contrito, né? Então, diante disso, o verdadeiro prazer de Deus, ele está exatamente nisso, no coração contrito e arrependido, né? E aí Davi destaca a importância, né, da sinceridade, da contrição diante de Deus, já que Deus vê tudo, não tem como esconder nada de Deus, né? Então, para Davi, né, o sacrifício mais aceitável é um coração quebrantado e quebrantado e um espírito humilhado, né? No versículo 17, Davi vai aprofundar isso, e Davi, ele vai afirmar exatamente que o verdadeiro sacrifício é um espírito quebrantado e um coração contrito, né? Versículo 17 diz assim: sacrifício aceitável para Deus é um espírito quebrantado, ó Deus. Tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido, né? Então, quando Davi diz assim, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, Davi aqui, ele está querendo nos ensinar que Deus se agrada de um coração que se humilha e reconhece as suas falhas diante dele, não tenta encobrir, né? E Davi, de certa forma, fez isso. Mas nós vimos no vídeo anterior que ali os seus ossos foram esmagados, né? Por causa desse pecado e por causa dessa tentativa de encobrir, né? E quando o texto diz assim, coração quebrantado e contrito, né? Davi aqui, ele está ressaltando que Deus não rejeita um coração que se volte a ele com arrependimento sincero, né? Reconhecendo realmente de forma sincera, como foi o caso de Davi, né? E o final do versículo diz, não desprezarás, ó Deus, né? Então Deus, ele valoriza, né, a genuína transformação interna mais do que qualquer sacrifício externo. É bom que entenda isso, entendeu? Assim, para não se tornar um legalista. Eu vou todos os cultos, todos, mas interiormente, né, o seu coração está distante de Deus, ou está vivendo uma conduta que totalmente não está de acordo com aquilo que Deus deseja de você. E aí não vai servir de nada, só legalismo mesmo, só somente ser religioso, né, e não cristão. O versículo 18 e 19, para a gente finalizar e a gente fazermos algumas aplicações, trazemos algumas aplicações para nossas vidas. Davi, ele vai mudar o foco agora e vai se direcionar a Sião, né? E vai orar pela prosperidade de Sião, né? O versículo 18, Davi ora pela prosperidade e também a proteção de Sião. Ele diz assim, faze bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Davi aqui, ele, como eu falei, ele muda o foco, né? Muda o foco do pessoal agora para um bem-estar coletivo de Sião, lembrando que ele era o rei, né? Sião aqui é uma representação de Jerusalém, mais amplamente do povo de Deus, né? O pedido aqui que Davi faz, ele pede para Deus fazer o bem a Sião, né? E isso, no caso, de acordo com a sua vontade, de acordo com a vontade de Deus, né? E aqui o que Davi mostra aqui pra gente, né? É uma preocupação com todo o povo, né? Ali o povo de Israel, e não apenas consigo mesmo, né? Talvez as consequências do pecado de Davi pudesse atingir ali toda a população de Jerusalém. Ele ainda diz o seguinte, no versículo 19, ele diz, no versículo 18, edifica os muros de Jerusalém. Lembrando que na antiguidade, os muros ali na antiguidade, né,
nós vemos muito isso numa série chamada Vikings, que eu recomendo para vocês, a invasão dos Vikings a Europa. Nós vemos ali que havia os muros, né, claro, os muros aqui da antiguidade vem bem antes, né? Mas ali nós temos um exemplo disso, né? Que os muros eles representavam ali tanto proteção como segurança para a própria cidade, né? E é isso que Davi aqui está pedindo, né? Então, ao pedir que Deus ali edifique os muros, ele está exatamente pedindo a segurança, né? E também a prosperidade da cidade, né? Como também a restauração completa de Jerusalém, né? Tanto espiritual quanto fisicamente. E aí nós chegamos ao último versículo, que é quando Davi ele conclui que com a restauração de Sião, Deus se agradará dos sacrifícios de justiça, né? Ele diz assim, o versículo 19, então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o altar, né? Quando ele diz aqui, então te agradarás do sacrifício de justiça, né? Após um verdadeiro arrependimento, os sacrifícios agora serão baseados na justiça, né? Numa conduta correta, poderíamos dizer assim, né? Então, eles viriam o povo iria de coração limpo, né? E vida transformadas para fazer ali as suas ofertas, né? O texto diz dos holocaustos e das ofertas queimadas, né? Referindo aos tipos de sacrifícios oferecidos no altar, né? Conforme a lei mosaica, né? E aí esse sacrifício seriam aceitos porque o povo, né? O povo estaria em um estado de espiritualidade adequada. E ainda o versículo diz assim, o finalzinho o finalzinho diz assim, sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Novilhos, né? Esse novilho oferecido no altar ali simbolizava os melhores e mais valiosos sacrifícios, né? E aí nós chegamos ao fim, né, do capítulo 51 dos Salmos. Que lições, né? Já que são mais precisamente 5 lições. 5 lições nós vamos trazer aqui para nossas vidas. Que lições nós podemos trazer? A primeira de tudo é com referência à busca pela presença de Deus, né? Nós, como cristãos, devemos clamar a Deus para que sua presença nunca nos deixe, né? Nunca nos deixe. E para que o seu Espírito Santo permaneça conosco. E como é que nós fazemos isso? Vivendo uma vida de santidade, uma vida que agrade a Deus, uma vida que se volte para Deus, uma vida que a cada dia mais nos distancie de uma vida de pecado, como no caso de Davi. Porque quanto mais nós nos aproximamos do pecado, quanto mais nós vivemos uma vida que desagrada a Deus, mais nós nos distanciamos de Deus, mais nós vivemos sem a presença de Deus em nossas vidas. Quanto mais nós vivemos uma vida de santidade, mais nós temos ali a presença de Deus e o seu Espírito atuando em nossas vidas. A segunda aplicação que nós podemos trazer para nossas vidas, né, é com relação à restituição da alegria da salvação, né? Nós, como cristãos, né, estamos suscetíveis constantemente, né, a declinarmos em nossa salvação, né? No sentido, apesar de eu ser monergista, então eu acredito que a salvação, o eleito ele vai ser salvo, mas o que eu quero dizer é que um caminho muitas vezes que vai contra aquilo que Deus propõe para nossas vidas e que é o caminho salvífico, né? Então muitas vezes nós nos desviamos do caminho, então nós devemos buscar exatamente a restauração da alegria da salvação, né? E um espírito disposto a obedecer a Deus, um espírito que ele nos conduza a que essa obediência não seja nada forçado, legalista, como falei, mas algo voluntário. O interessante é que eu me lembro, né, talvez o irmão Flávio Paulino vai assistir esse vídeo, e eu me lembro que eu tinha muito prazer, um prazer muito grande, né, na Assembleia de Deus. A gente fazia os trabalhos de evangelismo, eu tinha uma alegria
tremenda, né? A gente fazia os trabalhos na segunda, na quarta-feira, né? No sábado, Jesus bate na sua porta, e no domingo a gente ia sempre para um local de crise aqui perto das comunidades, e a gente fazia um culto, né, ao ar livre no sábado, no domingo à tarde, né? E assim, não existia prazer, nada nessa vida poderia trazer um prazer tão grande quanto fazer essa obra. E aí depois eu acabei saindo da Assembleia de Deus, o irmão Flávio antes viajou, o irmão Flávio Paulino foi morar na cidade de Fortaleza, saiu daqui, né? E assim sucessivamente a gente acabou se distanciando. Eu fui para Batista, e a Batista não tem essa cultura de evangelismo, de ir atrás, de ir para a rua, né? Não tem essa cultura. E aí acabou que eu fui perdendo esse desejo, porque lá não consegui impor aquilo que fazia na Assembleia de Deus, que era o evangelismo, né? O trabalho de rua, né? O corpo a corpo, para levar outras pessoas a encontrarem com o Senhor. Hoje eu sinto muita falta disso. Um outro ponto aqui, uma outra aplicação, é com relação ao que Deus fez em nossas vidas, e que nós possamos expressar isso para que outras pessoas possam entender que Deus também pode transformar a vida delas, né? Que é a questão do testemunho e louvor, né? Então nós devemos ensinar, né, os caminhos de Deus aos outros, e louvar a sua justiça, louvar a justiça de Deus, né? Então testemunhar, né, pregar que Deus ele pode transformar o mais vil pecador, assim como transformou a minha vida, assim como transformou também a sua vida. Ele é capaz de fazer tudo, muito mais do que nós pensamos, imaginamos. Deus, ele é Deus, né? Ele pode todas as coisas, e ele transforma a vida do mais vil pecador. A quarta aplicação é com relação ao sacrifício de coração contrito, né? Então, hoje nós não precisamos mais fazer sacrifícios de animais, como acontecia no Antigo Testamento, né? Então nós não precisamos oferecer mais sacrifício, né? O que nós devemos oferecer a Deus é o nosso coração quebrantado e contrito, né? Reconhecendo que Ele se agrada mais disso do que sacrifícios externos. Então Deus se agrada de um coração sincero diante dele, mais do que sacrifícios. E a última aplicação, com base no versículo 18 e 19, a oração pela comunidade, né? Nós devemos orar pela nossa pátria, pelo nosso país, né? Nós devemos orar pela prosperidade, pela proteção de nossa comunidade, né? Buscando sempre o bem coletivo, o bem-estar coletivo, que Deus abençoe toda a nossa comunidade. Então, essas são as aplicações que eu pude tirar daqui dos versículos, do versículo 11 até o versículo 19, e assim a gente conclui o Salmo 51. Se você só pegou essa parte, vai lá e veja o restante do vídeo, né? Os outros dois vídeos anteriores, do versículo 1 ao 4, do 5 ao 10, e agora do 11 até o 19, finalizando o Salmo 51. Se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, também que você marque o sininho para que a cada vídeo que seja postado aqui no canal você possa ter acesso. Estou gravando pelo menos um por semana. E curta o vídeo para que o vídeo se torne relevante e outras pessoas também possam ter acesso ao vídeo. E compartilha também para que outras pessoas possam explorar um pouquinho a palavra de Deus, né, de uma forma simples e didática, que é o objetivo. Já que eu sou professor, né, eu tento ser o mais didático e também o mais simples possível, para que todos, independente do seu grau teológico de conhecimento, você possa compreender a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, guardar a tua vida e te dar cada dia mais bênçãos vinda dele, e uma comunhão maior com ele, um desejo de o louvar e o testemunhar, em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.